Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal ou bem-vindos de volta. Meu nome é Luísa, eu sou psicóloga clínica, eu moro na Holanda e eu tô fazendo mestrado em psicopatologia. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta importante para vocês. Psicóloga pode mudar de abordagem? Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes. Primeiro eu vou falar como são as abordagens da psicologia clínica no Brasil. Depois eu vou falar como é ensinado no Brasil essa questão, pelo menos na minha experiência, né? Como foi a minha experiência na Universidade de Brasília, sobre as abordagens, sobre a clínica. Terceiro, eu vou falar sobre evidências, o que isso significa, psicologia baseada em evidências, se a psicologia é ciência, como que isso funciona. Quarto, como mudar de abordagem. E 5, minhas opiniões e minha trajetória em relação a tudo isso. Se vocês ouvirem barulho de patinhas, é o Afonso andando pela casa. Bom, vamos lá. Quais são as abordagens da psicologia clínica, né? No Brasil, a gente tem muito essa divisão e a gente tem uma guerra de abordagens, o que não é tão verdadeiro fora do Brasil assim, que eu tô sentindo agora bastante tendo essa experiência aqui na Holanda e vendo um panorama mais internacional. E também, assim, eu me formei em 2014, então já vai fazer 9 anos que eu me formei esse ano. Foi muito diferente quando eu me formei de como é ensinado agora, então as coisas podem ter mudado um pouco. Mas eu percebo muito conversando com profissionais, né? Porque profissionais que formaram comigo são profissionais jovens que estão aí trabalhando, né? Que estão ainda exercendo a sua prática que aprenderam naquela época. E, enfim, às vezes até ensinando já. Mas o que acontece é, a gente aprende no Brasil que para exercer a psicologia clínica a gente precisa de uma abordagem específica, que é como a gente vai trabalhar com os nossos clientes. A abordagem é basicamente o nosso norte clínico. Como você compreende o ser humano, como você compreende psicopatologia, e isso é uma questão importante que eu acho que tem que mencionar aqui, porque a gente tem muito essa cultura de ir para terapia, mesmo sem ter necessariamente algo para tratar, uma patologia, digamos assim. Na minha época, quando eu entrei na psicologia em 2009, basicamente você aprendia que existiam a psicanálise e a teoria comportamental e elas não se conversam, são inimigas mortais. Inclusive, os professores falam bastante mal do outro, assim, é uma verdadeira guerra, o que eu acho engraçado olhando hoje, assim, hoje como profissional formada, que exerce a profissão, aprendendo mais, né, sobre terapias, eu acho isso louco mesmo. Se alguém transita entre os movimentos diferentes, né, o fenomenológico lá, a gestalt terapia, as premissas da psicanálise, esquizoanálise, tem outras variantes, né, que a psicanálise tem, é como se isso fosse incompatível e você não pudesse conversar, e eu vou falar um pouquinho mais no final do vídeo sobre qual é a minha opinião sobre isso. E eu acho que esse é um jeito também de eu contar pra vocês que eu estou em transição, estou mudando também a minha abordagem. Então você tem psicanálise tradicional, né, a psicanálise freudiana, que muitas vezes você pode ter um profissional que não é psicólogo necessariamente. No Brasil basta você ter uma graduação e você pode fazer um curso de psicanálise de, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, junto com a sua análise pessoal, e você pode atender. Por si só, eu acho que isso já tem suas complicações, né? Mas, enfim. Você tem a psicanálise lacaniana, no Brasil, né? O que é mais forte. A psicanálise tradicional, lacaniana, a winnicottiana também, que era a minha abordagem, que foi onde eu encontrei mais conforto, eu imagino, assim, eu olhando para trás, eu vejo na minha trajetória. Eu tive uma supervisora quando eu comecei a atender criança ainda na graduação, que ela tinha essa abordagem mais winnicottiana. Depois eu fiz um curso de Winnicott, fiz outro curso de Winnicott, tinha também uma supervisora winnicottiana até pouco tempo. Eu gosto bastante. Não vou dizer que eu não gosto, tá? Não vou dizer que é inimigo, que tem que eliminar tudo do meu cérebro que eu já aprendi, toda a minha experiência. Óbvio que não. A gente tem também as terapias comportamentais e as terapias cognitivo-comportamentais, que são diferentes da psicanálise, não tem os mesmos preceitos teóricos, vem de uma outra compreensão do ser humano. A gente tem a gestalt terapia também, que é forte no Brasil. A gente tem... O que mais? Bom, eu acho que as mais fortes no Brasil são essas, tá? Pode ter outras e me perdoem se eu esqueci de alguma. São abordagens que eu não tive muito contato, assim, na minha graduação. Eu tive muito contato com a psicanálise. E isso era uma coisa que eu queria falar um pouco nesse vídeo também. Porque a forma como é ensinado, a gente já passa aí pra segunda parte do vídeo, né? A forma como é ensinado no Brasil, a gente já tem muito essa divisão, assim, se você é um, você não pode ser o outro.
E os departamentos de psicologia nas grandes universidades de pesquisa, eles são dominados por algum tipo de professor que fez concurso, que estudou e fez concurso e tá ali. No meu caso, na Universidade de Brasília, UNB, tem muito psicanalista, tinha, pelo menos na minha época, muito psicanalista no departamento de psicologia clínica, tá? O UNB tem 4 departamentos diferentes de psicologia do trabalho, psicologia da educação, enfim. E na psicologia clínica tinha muito psicanalista. E isso com certeza me influenciou muito para a direção que eu escolhi para minha profissão. Quando eu escolhi a clínica, para me supervisionar, por exemplo, nos estágios, tinham profissionais que vinham da psicanálise. E foi o que eu tive mais contato, definitivamente. E também ouvi muita coisa ruim da psicologia comportamental, da psicologia cognitivo-comportamental. E é interessante porque a cognitivo-comportamental, criada pelo Aaron Beck, ele era psicanalista também. E aí ele começou a atender e ele começou a ver algumas coisas nos pacientes dele e ele começou a testar as hipóteses dele. Isso aí também já vai fazendo um gancho aí para a parte de evidências. Mas ele começou a investigar a questão de sonhos, de depressão, o que tinha a ver ali, investigar mesmo as hipóteses. E aí ele foi desenvolvendo a terapia cognitivo-comportamental como é conhecida hoje, né, que usa técnicas comportamentais, e que comportamental para psicanalista parece que é palavrão, assim, é uma coisa que eu demorei para desconstruir em mim. E também existem faculdades que eu já ouvi falar, particulares, que eu conheço pessoas que se formaram também, que tem esse viés muito forte só da comportamental, ou então muito da psicanálise, enfim, depende muito de quem está te ensinando, né? A gente aprende, sim, sobre as outras abordagens no começo do curso, a gente aprende mais ou menos como é cada uma, algumas teorias, assim, que compreendem todo esse contexto, como entendem o ser humano, etc., mas eu tenho certeza que quando você vai fazer estágio, quando você vai começar a sua profissão, faz muito mais diferença quem está te acompanhando ali naquele momento. Então, no Brasil, a gente tem muito forte a psicanálise e por isso que a gente tem esse debate, né, entrando aí na terceira parte do vídeo, sobre evidências, se psicologia é uma ciência, se a psicanálise é uma ciência. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu não tenho cacife para responder essa pergunta sobre a psicanálise. Existem muitos vídeos na internet, vocês podem achar, enfim, procurar e se divertir um pouco. Psicologia é ciência, sim. Psicologia com certeza é ciência. A APA, a Associação Americana de Psicologia, inclusive, escreveu um texto, tem no Google, se vocês procurarem, para inserir, tipo, peticionando ou argumentando por que a psicologia tinha que ser uma disciplina STEM, né, que é ciência, matemática, tecnologia, etc. Enfim, existe essa compreensão também, né, porque a psicologia pode ter caráter experimental, com certeza é ciência. A gente coloca à prova várias hipóteses e a gente testa com métodos estatísticos, enfim. Eu estou fazendo tudo isso no meu mestrado agora, então isso eu posso falar com certa autoridade, né? Porque, enfim, essa é a minha área também. E minha área especificamente hoje é psicopatologia, né? Então eu estou aprendendo necessariamente sobre essas questões mais difíceis, né, de lidar, comportamentais, cognitivas, os transtornos listados ali no DSM, né, que é o Manual Diagnóstico em Saúde Mental. Eu não vou dizer que a psicanálise não tem evidência, que é péssimo, que não deveria existir, claro que não. Eu acho que para todas as abordagens voarem, a psicanálise precisou engatinhar. A psicologia analítica, que eu esqueci de falar na introdução também, que é a psicologia junguiana. Psicologia humanista, psicologia junguiana, a Gestalt terapia, vários vieram de rompimentos com Freud. Inclusive, né, a terapia cognitivo-comportamental foi criada por um psicanalista. Então, enfim, eu acho que a gente tem que ter respeito pela psicanálise, por tudo que ela veio, que ela trouxe, que ela revolucionou na compreensão de ser humano em si. Mas, para a gente ter evidências se algo funciona, a gente precisa testar hipóteses, a gente precisa fazer o quê? Estudos clínicos randomizados, que é o que eu estou fazendo nesse período agora, no meu mestrado, uma das disciplinas que eu estou fazendo. E a psicanálise, ela é uma abordagem de longa duração, é uma abordagem de um trabalho de muito tempo, né? Não é nem uma abordagem da psicologia. Existem psicólogos que trabalham com a psicanálise, mas a psicanálise em si, ela é toda uma outra disciplina. Então, quando a gente fala de se existem evidências para alguma coisa, se existem evidências que as técnicas funcionam, a gente entra num debate muito perigoso e muito difícil, enfim, que eu não quero entrar aqui agora, mas que eu comecei a entender muito depois que eu fui me formar, que foi lá em 2020 para começo de 2021, cerca de 2 anos atrás. Começou a aparecer esse debate na internet sobre
psicologia baseada em evidências. E no começo eu tinha um preconceito enorme. Eu falava, como assim psicologia baseada em evidências? Ai, que coisa ridícula, que absurdo. Gente. Enfim, nessa época eu também estava num lugar mental que eu preciso contar em outro momento, porque que eu tenho problemas com terapias alternativas. Pessoalmente falando, eu entrei muito nessa onda. Hoje assim, eu tenho muita clareza, porque hoje eu voltei para a ciência, hoje eu estou fazendo mestrado, construindo a minha carreira acadêmica, trabalhando, lendo muitas pesquisas, fazendo pesquisa, enfim. Hoje eu sou uma pesquisadora em saúde mental. Ter mudado para a Holanda mudou muito a forma como eu enxergo essas coisas. Segui bastante o Daniel Gontijo e também a Bibi Bailas, eu acho que expandiu muito minha mente em relação a isso. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava de outras ferramentas no meu arcabouço, que eu precisava compreender de outra forma como as pessoas que eu estava atendendo estavam funcionando, ter outros recursos. Foi aí que eu percebi que seria bom para mim mudar de abordagem. Eu não vou entrar no mérito aqui se a gente tem que ter uma psicologia baseada em evidências para trabalhar na clínica, porque isso não deveria nem ser debatido. Isso fora do Brasil não é debatido, assim. Não é tão divididinho, assim, se você pertence à psicologia humanista, se você pertence à psicanálise winnicottiana, à psicanálise da Melanie Klein, a TCC. Não, você vai aprender técnicas, você vai treinar na clínica, você vai aprender técnicas para ajudar aquela pessoa que te procura. Se ela tem uma queixa pontual, você vai ajudar ela com uma queixa pontual. Pode ser que a pessoa venha para você com uma ansiedade grave, transtorno de pânico, com depressão, transtorno depressivo maior, com distimia, com algum transtorno de personalidade. Pode ser que ela chegue para você com estresse pós-traumático e você vai precisar ter ferramentas específicas para ajudá-la. E isso, na psicanálise, eu não encontrava, eu não tinha. Então, para mim, hoje, que eu estou aprendendo psicopatologia nesse viés de pesquisa, porque o meu mestrado é um mestrado acadêmico de pesquisa, eu vejo a importância da gente ter esses estudos clínicos randomizados, da gente ter a aplicação, da gente colocar as hipóteses a teste, né, a prova, a gente fazer estudos quantitativos. Eu acho que estudos qualitativos são muito, muito, muito importantes também, mas não é só o que deve existir, né? Então, quando a gente fala em uma psicologia baseada em evidências, o que a gente está falando é que aquilo foi testado, que aquilo foi testado em outras pessoas, em outras circunstâncias, que a gente viu que aquilo funciona para muita gente, o que funciona e o que não funciona. E isso é importante quando uma pessoa chega para você e ela vai te dar dinheiro para que você a ajude. Hoje eu entendo que você ter uma prática baseada em evidências, não só na psicologia, mas na medicina. Eu quero um médico que está atualizado, que tem práticas baseadas em evidências, porque é o que está sendo testado, é o que está sendo colocado à prova. E não para dizer que a ciência é soberana, e não para dizer que a ciência é soberana, que a ciência está acima de tudo. Não, a ciência é uma forma de compreender o mundo que é a melhor forma que a gente tem hoje em dia para ajudar as pessoas. Então, na saúde, principalmente, essa defesa da prática baseada em evidências, é muito curioso que a gente tenha que ter essa defesa, esses institutos de práticas baseadas em evidências, porque toda prática deveria ser baseada em evidências. Não quer dizer que uma pessoa que faz psicanálise, ela não está fazendo prática baseada em evidências. Existem inúmeros estudos que comprovam a eficácia, por exemplo, de terapia psicodinâmica breve para depressão, tão bom quanto terapia cognitivo-comportamental. Não adianta só ter estudo, tá, gente? Tem que ter eficácia comprovada, tem que ter estudos randomizados, tem que ter toda essa evidência robusta, né? Não adianta só, foi estudado, então funciona. Não necessariamente. E aí você pode se perguntar, né? Mas como mudar de abordagem? Eu tenho colegas que se perguntaram muito isso e eu também passei por isso. Eu estou transicionando minha abordagem. Inclusive, eu quis fazer esse vídeo porque eu já fiz um vídeo aqui sobre abordagens, eu falei sobre isso. E na época eu estava trabalhando com a psicanálise winnicottiana. Não quer dizer que eu abandonei, que eu eliminei do meu cérebro tudo que eu aprendi na psicanálise, não. Gosto dos profissionais que eu conheci, enfim, tenho boas relações, né? Indico, às vezes, até terapeutas que eu conheci nessa época. Mas, e aí o que eu fiz? Eu tive que parar a minha supervisão antiga. Você vai fazendo uma transição, né? Eu acho que esse tripé que a psicanálise coloca de supervisão, estudo e análise pessoal é fundamental.
Mas aí eu acabei mudando várias coisas, né? Principalmente depois que eu fiz alguns cursos e aí eu decidi que aquilo faria muito sentido pra mim. Então eu fiz um curso de terapia cognitivo-comportamental, fiz grupo de estudo de psicoterapia cognitivo-comportamental, de estudo bastante sozinha ainda, porque é muito relevante pra mim, para as coisas que eu leio, para os estudos que eu leio, tem várias técnicas que aparecem lá que eu preciso saber o que que é. Então, esse tripé, eu acho que ele é a base de como mudar de abordagem. Você vai ter que transicionar a sua supervisão, transicionar, de repente, a sua terapia pessoal, né? Se for o caso, né? E os seus estudos, com certeza. Isso não quer dizer e não é recomendado que você vai mudar simplesmente da noite para o dia toda a abordagem que você tem com seus pacientes atuais. Significa que você vai fazer uma transição. Então a gente segue com os pacientes antigos muitas vezes na abordagem que a gente começou para não criar um tilt na cabeça, mas também não quer dizer que em alguns momentos a pessoa vai trazer demandas que você não vai inserir técnicas novas que você está aprendendo, né? Então, isso casa muito bem pra mim, assim, porque eu comecei a perceber muito isso começou a me ajudar muito na clínica. E essa transição de supervisão, intervisão, de discussões, de cursos que você faz, dos livros que você lê e da sua terapia pessoal é fundamental para conseguir fazer essa transição com um pezinho ali, sabendo onde você tá pisando, né? E é isso, assim, eu acho que durante esse vídeo eu consegui falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu falei lá desde quando eu estava estudando na UNB até a minha transição lá desde 2020, que começou muito, assim, essa época de 2020, gente, eu transicionei totalmente a clínica para o online, né? E aí eu fiz vários cursos também na pandemia de terapias alternativas, de Theta Healing. Antes disso, lá em São Paulo, eu fiz curso de Reiki, e isso é uma coisa que eu preciso trazer aqui em outro momento, que na época eu acho que serviu o propósito pra mim lá, as ansiedades, aquela coisa toda de incerteza de pandemia, mas hoje eu posso falar com autoridade que a gente precisa muito de profissionais que trabalham com evidências para prover o melhor cuidado possível para os pacientes, para os clientes, para as pessoas que têm demanda, porque aparecem muitas pessoas com todo tipo de demanda, eu acho, procurando serviços na internet, procurando ajuda, basicamente, e as pessoas provêm todo tipo de serviço extremamente torto, feito de um jeito extremamente problemático. Então, hoje, os meus livros de Theta Healing estão encostados, não encosto mais neles, não acredito em nada disso, o reiki e tal. Eu gosto das meditações, são tudo meditações, são mantras, etc., que podem ser muito interessantes, mas que hoje está completamente encostado e fora do meu framework, não quero falar uma palavra em inglês, do meu... hoje na minha telinha, gente, não cabe mais isso, porque eu preciso realmente focar na ciência e eu quero trazer mais esse conteúdo aqui pra vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria trazer um pouquinho aí da minha trajetória, trazer essa informação pro canal também, porque algumas pessoas chegam no canal, chegam lá no meu Instagram, e eu não quero que vocês fiquem achando que eu ainda trabalho com a psicanálise, porque eu não trabalho mais com a psicanálise, mas assim, não totalmente, mas eu também não acho que tem que jogar no lixo todos os meus livros e tudo que eu aprendi, e eu sou contra a psicanálise porque é péssimo, não. Inclusive, eu acho que me deu uma sensibilidade diferente que eu teria se eu tivesse começado, por exemplo, no TCC. E é isso, eu tenho muito interesse, principalmente nas psicoterapias de terceira onda, de TCC. Eu tô ainda querendo aprender muito bem a TCC como base. A terceira onda é um termo que a gente usa para outras terapias que usam mindfulness, por exemplo, a ACT, terapia de aceitação e compromisso, terapia cognitiva com mindfulness, e outras, a DBT também, se eu não me engano, tá nessa onda, que é a dialética comportamental. DBT, é porque a sigla em inglês eu me confundo. Mas é isso, esse é o meu foco agora, é o que eu tô querendo aprender. E também o meu mestrado, né? Porque ainda tô no segundo semestre do meu mestrado, fazendo pesquisa e continuando aprendendo um pouco sobre o que eu espero poder transmitir para vocês em breve com mais frequência. É isso, obrigada por estarem aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo. Tchau!